Olá, amados! Que bom, que bom! Mais uma transmissão na Mira da Saúde, continuando aquele assunto da última palestra. Porque compreender que nosso organismo é formado de palavras. Nossas células, seu núcleo é cheio de palavras. Tanto é que o mundo científico, eles representam o ser humano desta forma. Vamos dar uma olhada o que saiu na revista científica? Veja só, aqui, depois do projeto Genoma Humano, depois que eles decifraram os códigos genéticos, a sequência de DNAs, então eles enxergaram desta forma: ser humano, todas as células, cheio de letras. Que coisa, né? Que coisa! Letras, palavras. Por isso que nós mencionamos na última palestra que quando examina mapa de genoma humano, hoje eu vou mostrar um mapa de genoma humano desta forma, mais simplificado, bem mais simplificado. Mas, cromossomo número 1 até número 23, já mostramos que pelo comprimento, pela quantidade de sequência de bases, ou seja, quantidade de genes que existem neste cromossomo e que eles deram esses números. Bom, não sei se você lembra, mas vou mostrar um gene aqui no cromossomo número 17. Seria muito bom você lembrar desse nome, desse gene. Cromossomo número 17 tem um gene chamado P53. P53. Principalmente quem tem câncer, realmente seria bom lembrar. O que este gene P53 faz? Como está escrito, produz uma proteína que suprime o tumor. Que maravilha, né? Quando o P53 funciona, este gene funciona, então produz a proteína que não deixa aparecer tumor. Que coisa, meus amados! Quando então, funcionando o P53, ninguém vai ficar com tumor. Tumor multiplicando, células tumorais multiplicando, isso jamais acontece quando o P53 funciona. É maravilhoso demais. O sentido ou significado da existência de P53 é células não transformarem em células anormais cancerosas. Células que foram criadas normal, então é para permanecer normal. Jamais transformar em célula anormal. E por acaso, por P53 não funcionar e esta célula agora transforma em célula cancerosa, mas quando o P53 volta a funcionar, isso é possível,
Isso é realidade no nosso organismo. E daí, aquela célula cancerosa, já alterada, volta à célula normal. Uau! Quando analisa todo o mapa de genoma humano, logo embaixo de cromossomo número 17, você está lendo aqui BRCA1, que é marcador de câncer de mama. Seja no homem como na mulher, existe câncer de mama. Homem também tem este gene BRCA1. Meus amados, para que existe este gene? Para que célula cancerosa, ou célula da mama, não transforme em célula cancerosa. Que coisa extraordinária, não é? Se a gente olhar mais, todos os genes têm um significado. Por exemplo, aqui no cromossomo número 22, tem um gene chamado BCR, que é o marcador de leucemia mieloide crônica. Quando esse gene funcionar, não é para a célula do sangue transformar em leucemia. Para as células do sangue estarem normais, aqui no cromossomo 18, câncer de pâncreas, esse gene chamado DPC4. Quando esse pedacinho, esse gene funcionar normalmente, é para não ter câncer de pâncreas. Por exemplo, aqui, cromossomo número 19, este pedacinho chamado APOE, que é responsável pela aterosclerose, isto é, endurecimento das artérias, seja na artéria coronariana, na aorta, mesmo artérias cerebrais. Sabe o que significa? Já tem um gene para artérias não ficarem endurecidas. Você pode então entender através de esse mapa de genoma humano, nenhuma célula deve alterar. Nenhuma célula deve tornar anormal ou não funcionante. Isso é vontade daquele que criou as células. Por isso que na outra palestra falamos, os genes reagem à palavra. O que é palavra? Expressão da vontade. Agora, esta palavra do Criador, que é vida, que criou as células, sua vontade era o quê? Fazer o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembra disto? Então vamos rever Gênesis capítulo 1, verso 26. Bom nós relembrarmos isto. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus expressou esta vontade,
qual foi célula criada? Como foi as células do Adão? Todas funcionando perfeitamente. Não havia nenhuma alteração dos genes, simplesmente funcionava. Por quê? Porque quem que criou? Jeová. Vida. Somente havia a vida. Isto é, todos os fenômenos de vida nos genes funcionavam porque isso era a vontade do Criador. Refletir a sua imagem, refletir o amor incondicional. Por causa disto, quando nós lemos o relato da criação da mulher, sabe qual foi a reação do homem? O homem fala assim: esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Adão entendeu perfeitamente que esta nova criatura que Deus fez, é Ele que gerou. Sem Adão não existiria a mulher. A mulher veio somente porque a vida existente do Adão é que deu a sua existência. Por causa disto, nesta exclamação, é osso dos meus ossos e a carne da minha carne, Adão estava dizendo: meu amor para você é incondicional, porque eu que gerei. Todos os pais, quando têm seu filho, pai que gera, a mãe dá à luz, ama incondicionalmente. Não é mesmo? Então, refletia a imagem do Criador. Era bem semelhante ao Criador no aspecto físico. Só havia sorriso, o semblante nobre, brilhante, com todo vigor. Não havia nenhuma ruga, não havia raiva, nem ódio, dúvidas, suspeitas, nada disto. Só a perfeita harmonia. Por quê? Porque esta criatura só recebia a palavra do Criador, a vida em abundância. Mas entra nessa história o enganador, a serpente. A mulher foi enganada e marido Adão também aceitou o fruto que mulher passou para ele. Isto é, rejeitou a palavra do Criador. Quando rejeitou a palavra do Criador, que é vida, que faz funcionar todas as células, o que aconteceu? Imediatamente, a palavra da serpente começou a agir. Palavra da serpente que fez duvidar da palavra do Criador. Portanto, agora ocorrendo a destruição. Por ter ocorrido a destruição, porque aceitou a palavra da serpente, o destruidor, o poder da morte, em vez de ter calma e paz, tranquilidade, começou a ter medo, agonia, angústia.
querer esconder, fugir. Por quê? Não liberava mais endorfina, não liberava mais serotonina, dopamina. Aquela palavra do Criador que fazia, liberando todos esses hormônios através dos genes que Deus criou, agora não funciona mais. Por quê? Porque não está recebendo mais as palavras do Criador, mas sim agora as palavras do diabo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, vamos continuar. Veja só. Então, quando nós entendemos a nossa criação desta forma, a cura da doença torna-se tão simples, tão simples. Infelizmente, também não é infelizmente, porque ainda bem que nós nascemos neste mundo, existimos. Se não existisse, a gente nem teria esta compreensão e não seríamos nada, pó. Mas, existindo neste mundo, onde o poder da morte domina, então, naturalmente vêm doenças e a morte. Mas, isso não é de se preocupar, porque para este mundo onde há morte, a vida veio. A vida. Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para dar a vida. Por isso que ele, em João capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para dar a vida em abundância. É extraordinário. No mundo da morte, vem a vida. Na treva, vem a luz. Lembra como era o estado antes de Deus criar o mundo? Gênesis capítulo 1, verso 1, nós podemos ver claramente como é esta situação, né? Vamos dar uma olhada. A terra, no verso 2, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Uau! Nessa treva, onde havia poder da morte, Deus então cria. Primeira coisa, ele se manifesta, faz-se presente. Quando Deus faz-se presente, o que ele é? Deus jamais é treva, ele é luz. E sua palavra é vida. Então, onde havia somente a morte, a treva, a sua presença, sua palavra, então aparece a vida, a luz. Assim que começou a criação, sabe como que vai ser a recriação? Através de Jesus Cristo. Jesus diz, enquanto esteve aqui na terra: eu sou a luz deste mundo. Uau! O que quer dizer? Eu vim aqui para dar a vida, eu vim aqui para abrir o caminho da recriação.
recriação. Recriação, meus amados, é coisa mais simples. Assim como na criação, ele fez tudo pela palavra, na recriação também é pela palavra. Já pensou na recriação, na ressuscitação? Deus tem que fazer com as mãos, ajuntar tudo e soprar o fôlego de vida para ressuscitar, porque ressuscitar é recriar. Mas simplesmente Jesus deu alguns exemplos. Quando ressuscitou Lázaro, Jesus colocou as mãos para ressuscitar Lázaro? Não. Simplesmente disse: Lázaro, saia daí, vem para fora. E todas as células mortas, com a palavra de Jesus, então começam a funcionar. Lázaro levanta e sai. Que maravilha, né? Recriação é coisa simples. Se a ressurreição é tão simples, é pela palavra, curar as doenças que ainda células não voltaram ao pó, é coisa, bom, eu diria, isso é sentimento humano, é muito mais fácil. Se bem que para Jesus, tudo é igual. Seja cura de câncer, cura de doenças psiquiátricas, cura de doenças autoimunes, doença de Crohn, hipo ou hipertiroidismo, curar fofura, tudo é mesma coisa, porque é pela palavra. É muito diferente dos tratamentos deste mundo. Neste mundo, como não existe a cura, porque Satanás não oferece a vida. Ele é enganador. Então ele faz com que haja melhora e com esta melhora engana que está tudo bem, está sossegado. Meus amados, por ter melhorado, isto é, por ter desaparecido os sintomas, isso não significa que você está curado. Para cada sintoma, para cada doença, tem tratamentos diferentes. Ninguém trata a hipertensão arterial da mesma forma que trata diabetes, não é mesmo? Seja medicamento, seja dieta, diferente. Isso é tratamento deste mundo porque não oferece a vida. Mas Jesus, como Ele quer dar a vida, para isto que Ele morreu, simplesmente qualquer doença que seja, sempre a mesma coisa. Por causa disto, aqueles que forem recriados, ressuscitados, quando estiver junto com seu Criador, sabe qual vai ser a reação destas pessoas? Podemos olhar em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versos 10 e 11, nos mostra como é esta realidade quando os remidos estiverem
lá no trono de Deus. Verso 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Jeová e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Os remidos diante do trono proclamam: Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, Jeová, Deus nosso. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E foram recriadas. Tudo. Isso é bom demais. Recriado pela palavra. Palavra do Criador. Então, meus amados, verdadeiramente, a palavra, somente a palavra de Deus é poder, é energia para funcionar todos os genes. Todos os genes funcionam segundo a vontade do Criador. Por causa disto, ainda neste mundo, assim como Jesus já mostrou plenamente que a doença é curada de uma forma tão simples pela palavra, hoje continua sendo a mesma. Eu fico tão agradecido porque estudei a medicina suando. Ainda mais era na fase inicial. Inicial não. Tinha em torno de 6 anos que chegamos no Brasil e entrei na faculdade de medicina para estudar toda aquela linguagem médica, todos os vocabulários. Olha, foi muito difícil para mim, porque era estrangeiro. Não tinha fluência de português como hoje eu tenho. Suei muito para estudar e passar na residência e tornar especialista. Mas, graças ao nosso bom Deus, a Jesus Cristo, hoje não preciso ser médico. Não, mas sim, simplesmente um educador para transmitir, para ensinar esta verdade, este evangelho, e assim tantas e tantas pessoas ouvindo este evangelho e aceitando, simplesmente experimentam as curas. Eu nem preciso estar junto, mas sim, só pela palavra, e as pessoas acreditam e vivem e experimentam a cura. Não é bom demais? Espero que entre
muitos que estão ouvindo e vão ouvir e também experimentem esta realidade. Eu vou mostrar um acontecimento na época de Jesus para que nós possamos compreender esta ligação da cura da doença. Porque o que é doença? Não funcionamento dos genes. Lembra disto? Quando os genes normais, originais, quando pararem de funcionar, porque houve a palavra da serpente, o poder da morte, e rejeita a palavra da vida do Criador, então ocorre a doença. Assim como ocorreu a depressão no Adão, assim que rejeitou a palavra de Deus. E sabe como que Jesus faz? Como que ele fez? Fez coisa tão simples. Vamos dar uma olhada. Em João, capítulo 5, nós lemos esta maravilha. Quando Jesus curou aquele homem que estava 38 anos esperando no tanque de Betesda. Depois de ele ter curado este homem, sabe o que Jesus fez? Encontrou este homem mais tarde, e diz assim, 5, o verso, deixa eu ver, verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado. O que quer dizer já está curado? Todos os seus pecados foram perdoados. O que é pecado? Rejeitar a palavra de Deus. Não é mesmo? Tudo que este homem viveu no passado, Jesus simplesmente perdoou. E ele então admoesta: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por que Jesus diz assim? Porque se pecar novamente, Jesus não vai perdoar e vai punir? Não. Independente este homem pecar ou não, a vontade de Jesus é curar, fazer funcionar todos os seus genes. Então, por que diz, não peques mais? Quem que faz pecar? Serpente. Quando houve novamente enganado, o que serpente fala, o que serpente vai dizer? Acusa com um poder muito maior do que antes, para que o doente, o pecador, não busque a Jesus, mas sim olhar a si próprio. Puxa vida, Jesus me perdoou, me curou, agora que vergonha, pequei de novo. Como que pode? Será que mesmo assim Jesus
vai me perdoar? Satanás vai colocar dúvida. Olha, ele não falou, não peques mais, para que não aconteça coisa pior? Agora que você pecou, agora você não vai ter mais favor de Deus. Para você não cair no engano de Satanás, é que Jesus oferece este caminho de viver sem pecar. Você prestou atenção? Quando Jesus falou, não peques mais, isso é uma ordem? Sim, isso é uma ordem. Como que ser humano não peca? Não tem como o ser humano não pecar. O que Jesus está dizendo? Eu vou estar com você. Eu vou estar em você. O Espírito Santo habita em você. Lembre disto. Lembre. Por acaso, quando você não lembrar, porque deixou de meditar a palavra de Deus e caiu no engano de Satanás, então não se preocupe. Eu perdoo 70 vezes 7. Meu perdão é infinito. Não fique ouvindo a acusação de Satanás que você não merece mais o favor de Deus. Não, isso é mentira. Eu perdoo 70 vezes 7. Não existe o fim. Então, volte para mim. Meus amados, quando você lembrando este evangelho, o amor de Deus é incondicional e infinito. Então, meus amados, não existe nenhum pecado, nenhuma doença que não seja curada. A única coisa que Deus não pode fazer é que, embora seu amor é incondicional e sem fim, se você duvidar porque ouve a voz de Satanás e você rejeita a palavra do Criador e aceita, ouve a palavra do diabo e acredita nesta palavra falsa, mentirosa, então, se você escolher este lado, mesmo Deus, o Todo-Poderoso, Ele não pode forçar a sua escolha. Mas se você não fizer disto, e o Espírito Santo ainda consegue falar com você e você ouve, então, meus amados, você tem cura e você tem a vida eterna. Sabe por quê? Porque isso é vontade do Criador, vontade dele. Eu quero apresentar a última passagem para finalizar. Em João, capítulo 6, verso 39 e 40. A vontade de quem me enviou é esta, Jesus está falando, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, veja só,
todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é o quê? Que você tenha vida eterna. E assim, Jesus ressuscitar você no último dia. Mesmo que nós voltamos ao pó, isso não é nenhum problema para o Criador. Porque Ele que sabe qual é seus genes, porque Ele que criou. Ele que criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele simplesmente faz funcionar de novo, porque você creu em Jesus Cristo. Não é tão simples. Não existe nenhuma complicação para a vida eterna. No último dia, se por acaso neste mundo nós voltarmos ao pó, morrermos, antes que chegue este último dia, então nós dormimos em paz. E quando chegar o último dia, ouviremos a palavra do Criador. E nós vamos ser uma nova natureza, recriados por completo. Não mais aquele que vai voltar ao pó, não, igual ao anjo. Uma natureza totalmente diferente da natureza atual. Então, meus amados, vamos lembrar, a vontade do Pai é que nós tenhamos a vida eterna. Em outra passagem, João capítulo 12, fala: o mandamento de Deus é vida eterna. Isso em outra ocasião nós vamos mostrar, para você ter a firmeza no amor de Jesus Cristo. E Ele vai ressuscitar, porque isso é a vontade do Pai. Que maravilha! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque em nossos genes que o Senhor criou, mostra claramente que nós tenhamos a plena saúde através do funcionamento perfeito de todos os genes, porque aí está escrito a vontade sua de que funcionem perfeitamente, mantendo a perfeita saúde, reconhecendo quem é o Criador e aceitando plenamente tudo que Jesus fez, que nós novamente tenhamos a vida eterna. Seremos ressuscitados por acaso nós voltarmos ao pó neste mundo. Mas este momento não será um momento de angústia ou temor, mas sim um momento de louvor, alegria, porque a fim da nossa existência neste mundo, mas com toda a esperança de que no último dia ouviremos a voz de Jesus Cristo e assim seremos ressuscitados para a vida eterna. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo habita em nós e nos fala cada momento, para que nós andemos pelo caminho
reto caminho da vida. Muito obrigado pelas tantas bênçãos que o Senhor nos derramou. Faze-nos receber todas as suas bênçãos e desfrutarmos esta vida eterna pela fé. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!